E eu recebo aqui no estúdio da Rede Super o reverendo Ludigero Neto. Se eu chamar de Neto, não fica bravo, Neto. Tá, já não, chamei. Se você me chamar de reverendo Ludigero Neto, talvez eu fique bravo. De Neto, não. Eu conheço o reverendo Neto, né? O Neto já há muito tempo. Tivemos o privilégio, ou melhor, tive o privilégio de congregar na mesma igreja que ele muito tempo. Fui ovelha do seu pai, né? Querido reverendo Ludigero. Né? E olha, se você não conhece o reverendo Ludigero, olhe para esse ser humano. É a cara do pai. Ele não gosta muito de falar que parece com o pai dele, não. Ele quer que você pareça mais parecido com a mãe, mas você parece com o seu pai. Eu tenho certeza que eu pareço muito com a minha mãe. Não, essa barba... realmente, minha mãe não tinha barba, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Mas o resto, Mas, talvez... ô Neto, você seguiu a carreira, né, do seu pai, o ministério pastoral, e agora você é pastor da Igreja Presbiteriana Aliança. Sou pastor da Igreja Presbiteriana Aliança, esse é meu 7º ano como pastor lá. E esse ano Deus abriu as portas para a gente começar um novo projeto. Começa como uma congregação. Começa como uma congregação. Ainda não temos, não somos uma igreja independente, mas o trabalho tem acontecido de uma forma muito rápida. Deus tem abençoado muito. Temos um grupo lá de cerca de 80 adultos já nos últimos 3 meses. Que ótimo. E estamos ali no Santo Antônio, e aí não mais Igreja Presbiteriana Aliança. Agora chama-se Igreja Presbiteriana Calvário. A Aliança é ali no Morro das Pedras, que eu ainda sou pastor até o fim do ano. É perto da Raja Gabalha? Perto da Raja Gabalha, um quarteirão atrás da Raja Gabalha. E a Igreja Presbiteriana Calvário é na Pitangueiras com Mangabeiras. Opa. Na esquina ali, um ponto bem nobre do Santo Antônio, um lugar que Deus nos abençoou com esse espaço para reunião, para culto a Deus. É bem no alto de Santo Antônio? Bem no alto. Depois da Copasa ali? Não, antes da Copasa. Antes da Copasa. Fica aquele antigo prédio da Batista Central, ali na Mar de Espanha, fica 2 quarteirões de distância. Pertinho. Bem pertinho, bem no alto do bairro. Quiser conhecer então lá, é Pitangueiras com? Pitangueiras 186, esquina com Mangabeiras. Os nossos cultos são todos os domingos, às 10 horas da manhã. Então, quando vai participar de um culto na presbiteriana, possivelmente vai ouvir uma pregação expositiva. E eis que vem a pergunta. Eu ouvi muitas pregações expositivas, inclusive do pai, reverendo Ludigero Neto, né? Mas muitas pessoas não sabem o que é uma pregação expositiva. Explique para a gente. A pregação expositiva, ela é, de fato, mostrar à igreja, ou apresentar à igreja através de um sermão, a ideia central do texto bíblico, a exposição daquilo que o texto está dizendo. Então, existem, por exemplo, classicamente, pelo menos outros 2 tipos de pregação que nós aprendemos no seminário, somos treinados. Uma delas é a pregação temática. Você escolhe um tema, eu quero falar sobre o amor de Deus. E você preenche esse tema com textos bíblicos, com versículos, mostrando essa ideia teológica do amor de Deus em várias passagens bíblicas. Uma outra que nós usamos muito é a pregação textual. Na verdade, ela é parecida com a temática, só que ao invés de eu dizer o amor de Deus, eu leio um pedaço de 1, 2 versículos, e o tema que me é apresentado ali, o que eu interpretando o texto vejo, aí eu começo a defender esse tema com outros textos bíblicos. A pregação expositiva não, a pregação expositiva você se preocupa em estudar, interpretar e expor um grande bloco de texto. Não obrigatoriamente isso, quando falar de características, aí eu vou mostrar que existem várias. Mas normalmente você pega um texto completo, com princípio, meio e fim, busca interpretar à luz das Escrituras, não à luz de outras culturas ou de uma teologia pré-formada, aquilo que o texto está dizendo, partindo de um contexto imediato, que é aquele texto que você leu. Um contexto secundário, que é, por exemplo, eu estou lendo um texto de Romanos, então eu vou ler como aquilo se encaixa no todo da carta de Paulo aos Romanos. Sim. Depois eu vou crescendo, como se encaixa Teologia dentro Paulinha. da teologia de Paulo, dentro da teologia do Novo Testamento e, obviamente, dentro da Bíblia como um todo. Não colocando oposição entre textos, mas mostrando que há uma construção da nossa teologia na Bíblia como um todo, que ela se completa, não se repele, né? Eu já ouvi, com certeza você já ouviu, muitas pessoas já ouviram
aquela famosa teologia, ou aquela forma de pregação, né, que a pessoa lê o texto no começo da mensagem, sai do texto, nunca mais volta para o texto. Começa a contar caso, conta o que aconteceu com a sogra dele, com a avó. O que a gente fala é que você pega um texto, tira do seu contexto e aí ele vira mero pretexto, né? Isso, vira pretexto. Essa é a frase que a gente usa muito. Mas na expositiva não tem jeito, porque a expositiva você expõe o texto. Você Exatamente. pode ilustrar, mas a ilustração é realmente um flash. Eu tive o privilégio de ganhar uma bolsa de estudos e passei uma época antes de me casar na Inglaterra com uma boa escola de pregação. Eu não consegui fazer o curso todo, eu tive que ficar só 3 meses lá, mas essa escola é de um instituto chamado Proclamation Trust, que fica em Londres. Os seus grandes mentores desse trabalho é um pastor anglicano chamado Dick Lucas, um cara muito famoso na cidade de Londres, muito respeitado, e o outro é o David Jackman, que já veio ao Brasil, deu vários treinamentos para nós também. E ali nós somos treinados a sempre olhar para o texto e ouvir a voz do texto. Por exemplo, eu fiz um treinamento para a exposição da carta de Tiago. E uma das primeiras coisas que o meu professor me orientou foi que não queira explicar Tiago olhando para outras cartas, porque com certeza o primeiro leitor da carta de Tiago tinha na sua mão a carta de Tiago. Tinha Tiago, perfeito. Então ele não tinha uma Bíblia como nós temos, que você folheia de um lado, folheia para o outro. O que Paulo escreveu? O que Paulo, para poder dar luz àquele texto. Não. Então, leia a carta toda, perfeito. Entenda a carta como um todo, faça uma boa exegese, uma boa interpretação do texto, de preferência uma boa no português, e se você tiver capacidade, no grego, né? E entendendo a mensagem de Tiago como um todo, a cada parte, a cada pedaço do texto, mostrar uma aplicação direta para a igreja de hoje daquilo que Tiago está dizendo para a igreja daquele momento. Entendo. Então você vê a mensagem ao primeiro leitor, entende como Cristo é apresentado ao primeiro leitor, e numa mensagem que passa pela cruz do Calvário, que passa por essa ideia cristocêntrica, cristológica, você então traz a mensagem e aplica ao ouvinte de hoje. Contemporâneo, perfeito. Exatamente. Perfeito. Leandro, nós temos algumas mensagens, algumas perguntas, né, que vão ser colocadas na tela. Vamos à primeira pergunta sobre pregação expositiva. Quais as características de uma pregação expositiva? A pergunta é do Hudson, aqui de Belo Horizonte. Você citou a textual e a temática, né? Você mencionou. A expositiva, o que marca uma pregação expositiva? Olha, é interessante, porque se você for querer pegar um rumo certo de pregação expositiva, você não vai encontrar. Vou te dizer 2 grandes pregadores expositivos da história. João Calvino. João Calvino, ele pregava a cada 2, 3 versículos e fazia uma exposição daquilo ali. Então, se você pegar o livro dos sermões de João Calvino na carta aos Efésios, é um calhamaço desse tamanho. Outro pregador expositivo famosaço na história da igreja cristã era Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, o que ele fazia? Ele extraía a mensagem central do texto, entendia a profundidade teológica daquilo ali e se preocupava extremamente a mostrar as verdades e de uma forma aplicando diretamente. Então você não tem obrigatoriamente que mostrar o texto e aplicar. Às vezes você, enquanto mostra, você já vai aplicando. Pode ir gradativamente. E eu tenho pregadores, colegas meus, que a gente faz cursos juntos e encontra para reciclagem todo ano, que mostram a teologia toda e depois, agora eu quero aplicar, e vai aplicando. Eu não faço exatamente isso. Você vai na sequência do texto. Então acho que a característica central, vendo que existe uma variedade na forma de se expor, é a submissão à autoridade total das Sagradas Escrituras. Agora eu vou te fazer uma confissão. Eu confesso que no começo do meu ministério pastoral, a tendência minha era pregar temático, porque era mais fácil de preparar, você concorda? Não concordo. Por que não? Porque quando você prega temático, você não sabe o que você vai pregar na semana que vem. Acaba o sermão de domingo à noite, e normalmente um pastor que está numa igreja e ele é o pastor único e prega de manhã e de noite, ele já está sem dormir esperando o que ele vai pregar domingo que vem. Sim. Claro que você pode ser organizado, dividir uma série de temas, então de repente tirar 20, 30 dias e fazer uma agenda completa para o ano. Às vezes até mesmo usando a agenda litúrgica da igreja. Você pode ter essa opção. Mas quando você prega textualmente, você começa em Gênesis 1, por exemplo.
Terminou Gênesis 1, o que você vai pregar domingo que vem? Gênesis 2. Expositivo, você está Porque falando. a pregação expositiva. Porque quando você prega expositivo, normalmente a nossa tendência de pregadores expositivos é uma que nós chamamos pregação expositiva sequencial. Então, aonde eu parei num domingo, eu continuo no outro. Então, eu acho que eu não fui claro na minha pergunta, mas eu vou deixar para você responder depois. Quando eu falei mais fácil de preparar, é o seguinte. Eu não tive muito tempo para preparar o sermão, sábado à noite eu estava na festa de aniversário de um membro da igreja, tem que pregar amanhã. Aí o temático, vou pregar o seu perdão. Eu pego um tanto de versículo sobre perdão. Parece que o sermão expositivo, ele requer do pregador uma dedicação sobre o texto, uma análise do texto que requer mais estudo. E eu quero que você responda para mim, nós vamos para um breve intervalo, mas responda para mim o seguinte: o que um pregador tem que ter para preparar um bom sermão expositivo? Ele precisa saber grego? Ou não? Precisa saber o que do texto para fazer uma boa mensagem expositiva. Mas você vai responder depois do intervalo, tá joia? Nós vamos e voltamos já já com o programa Mente Aberta. Estamos de volta com o programa Mente Aberta. Eu estou aqui com o reverendo Ludgero Neto, meu querido neto, pastor da Igreja Presbiteriana Aliança. Acertei. Acertou. Ano que vem vai ser da Calvário e Aliança. A Aliança é a mãe que está plantando a Calvário, então eu tenho que coordenar os dois trabalhos. Exatamente, mas Deus vai dar graça que você vai conseguir. Não, é maravilhoso, eu estou muito feliz. E estamos conversando aqui, eu estou numa polêmica aqui com o reverendo Neto sobre... Eu acho que preparar sermão expositivo é mais difícil, pelo menos eu tenho mais dificuldade, porque eu acho que eu tenho que ler muito o texto. E ele vai me explicar se ele acha que é difícil ou não. Vamos lá, Neto. Você então tinha dito que a dificuldade no seu ponto é essa, que você tem que estudar profundamente o texto, às vezes eu estou sem tempo e tal. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa visão de ministério, né? Você vai entrando num assunto mais amplo, né? Mas qual é o centro da vida de um pastor? Qual é o centro da vida de um pastor? Eu concordo com João Calvino. Quando ele diz que o centro da vida ministerial de um pastor é o púlpito, é a pregação. Porque quando você prega e as pessoas que estão ali te ouvindo, elas são alimentadas pelo Espírito Santo de Deus através da palavra de Deus. Então tem muitas pessoas que vêm te procurar no gabinete pastoral durante a semana, muitas vezes em resposta àquilo que eles ouviram. E quando você está aconselhando, querendo ou não, você também tem a obrigação de pregar para a pessoa. Não é meramente trazer uma solução paliativa para o problema, é mostrar o que a Bíblia fala à luz daquele assunto. Perfeito. Então, é claro, a pregação expositiva, ela demanda preparo. Você tem que trabalhar para isso. Mas aqueles que são pastores, tempo integral e têm uma comunidade para cuidar, eu sou da filosofia, entendo que a palavra de Deus me orienta assim, que esse cuidado vem pela submissão à autoridade das Escrituras. Como é que eu posso conhecer as Escrituras sem lê-la profundamente? Então, o que você precisa para isso? Você precisa falar grego? Saber ler grego? Não, claro que não. Graças a Deus, na providência divina, a Bíblia foi traduzida para o português em várias versões, e em versões cultas, boas, que são compreensíveis. Você acha que dá para preparar na Almeida, por exemplo? Dá. Atualizada? Um bom Não, sermão? olha, eu vou dizer 4 versões muito simples de você preparar, mas eu acho que você pode preparar até nas outras, porque é graça de Deus em cima disso. NVI, Nova Versão Internacional, Almeida Século XXI, que a Vida Nova lançou recentemente, a bem tradicional, que a maioria das igrejas tem, que é Almeida Revista e Atualizada, e Almeida Corrigida Fiel. Então, essas são versões excelentes. Você pode até, para uma trazer luz de entendimento à outra, ter 3, 4 versões. Nossa, pastor, vou ter que comprar essas Bíblias todas? Falei assim, olha, você abre na internet, vocês têm online gratuitamente. Agora, você vai ter que estudar o texto, você vai ter que se preparar. Nenhum aluno quer fazer um curso de história, de pedagogia, de engenharia, o que for, chegar um professor lá que fica empurrando com a barriga, que fica dizendo, gente, não preparei hoje não, mas lê esse textinho aí, depois a gente faz um debate. Eu detestava isso. Você fala assim, eu estou aqui para ouvir uma aula, eu espero que ela seja bem preparada por um professor. Então, quando é um servo de Deus que tem essa honra, isso é um privilégio maravilhoso, alta responsabilidade, mas alto privilégio, de subir na frente do povo de Deus, domingo após domingo, ou durante a semana também, para trazer a mensagem da parte de Deus, poxa, eu tenho que então me dedicar a isso. Preparar. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Perfeito. É difícil?
mas é uma bênção. Perfeito. Mais uma pergunta, Neto, vamos à pergunta na tela, sobre pregação expositiva, sermão expositivo. Maria Dolores, aqui, de Sete Lagoas, aqui em Minas Gerais. Quais são as vantagens da pregação expositiva? Olha, as vantagens para mim são todas absolutas. Uhum. As vantagens são de você buscar sempre dizer aquilo que Deus quer dizer à sua igreja. Se nós cremos que a Bíblia é a voz de Deus viva e verdadeira para o seu povo a todo tempo, é na Bíblia que nós devemos buscar a mensagem de Deus para qualquer momento da nossa vida. É muito difícil eu entender que um pastor vai dizer assim, meu irmão, leia mais a Bíblia, ore. Aí de repente o cara vai dizer, mas você não nem está pregando a Bíblia aqui, por que eu tenho que ler em casa? Então é muito vantajoso. Vantajoso porque faz o povo conhecer a Bíblia como um todo, incentiva a igreja a ver a Bíblia como um livro perfeito. Todo. Segundo, porque você não vai ser guiado pela sua vontade. De repente você está passando um problema na igreja, fala assim, eu vou parar de pregar aqui e vou pregar um tema só para tratar desse problema. Então vai ser a sua voz querendo tratar do problema. E é impressionante como muitas vezes, você pregando a palavra de Deus de forma expositiva, você já preparou aquela agenda de pregação, você está naquele capítulo porque é a sequência e coincide exatamente. Então é abençoador ser guiado por Deus. Desafia você a não fugir de, entre aspas, textos difíceis. Então, se tem alguma coisa difícil de ser entendida, de duas uma. Ou você vai se esmerar em estudar, mas se você não tiver a resposta, a segunda opção, você vai chegar com honestidade para a igreja e dizer, aqui eu não sei dizer. Quando eu prego Tiago, por exemplo, quando ele fala sobre a unção com óleo, a imposição de mão dos presbíteros, aí existem pessoas que acham que aquilo é medicinal. Uhum. Existem que aquilo acham que é uma cura, uma questão mais mística, sobrenatural. Eu, toda vez que prego o texto, eu digo, eu não sei. É mesmo? Eu não sei. Uhum. Não sei dizer exatamente o significado para aqueles dias da imposição de mão dos presbíteros, usando com óleo. Uhum. Mas eu sei o que o texto está dizendo. E o texto ali fala sobre oração, não sobre unção. A oração que cura. Então eu não posso fugir disso. Uhum. E isso então motiva o cristão, ouvindo isso, também a não fugir dessas coisas. Mas há muitas e muitas vezes nós vamos olhar para o texto e vamos dizer, não sei dizer. Difícil. Não sei dizer. Entendo isso, mas não sei dizer esse ponto específico. Honestidade, né? Eu acho que isso é fundamental. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta, Neto, mais uma pergunta na tela sobre sermão expositivo, pregação expositiva. A pregação expositiva é uma tendência nas igrejas de hoje? O Marco Almeida, de Lagoa Santa, pergunta, pela sua leitura, você que tem um trânsito legal nas igrejas, sobretudo no meio presbiteriano, é uma tendência? Como é que é? Não é uma tendência dominante, mas é uma tendência ressurgente. Opa! Gastei, né? Gastou. Mas o que acontece é que nós temos visto muitas pessoas desejosas e afluindo para as poucas igrejas que expõem o texto bíblico, sentindo-se de fato alimentadas, desafiadas a conhecer mais o texto. E assim, então, tem muitos pastores procurando conhecer mais. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu fazia parte de um grupo e a gente ministrava cursos, na verdade trazia os nossos parceiros de fora, da Inglaterra, desse curso lá da Proclamation Trust, uma vez por ano, e a gente começou isso com o Rodrigo Pena, começou a liderar esse ministério desde 2007, se não me engano. Nos últimos 2 anos, nós tivemos o privilégio também da Sexta Presbiteriana, com o nosso irmão Nelson Salviano, que não é pastor da Sexta, mas é um colaborador lá, e tem esse trabalho com a Scali aqui em Belo Horizonte, também agora ele está trazendo o pessoal de outro instituto, que é o Simeon Trust, que vem lá de Chicago, nos Estados Unidos. Já há 2 anos eles dão curso aqui também. Sim. E como o Nelson é um cara muito bacana, não é da IPB, né? Ele é da Igreja Presbiteriana Renovada, e tem um ciclo de amizades muito grande. Nesses últimos 2 anos nós tivemos uma expansão desse curso para pastores de todas as denominações de BH. Então tem sido muito bacana. E eles têm sido impactados, de fato, pelo fato de, olha, não é impossível
pregar o texto bíblico. Não é um bicho de 7 cabeças expor a Bíblia para a igreja e fazer isso de forma sequencial. Então eu acho que é algo que é crescente no interesse das pessoas, nessa ressurgência também de um espírito reformado dentro da igreja. Aqui em Belo Horizonte nós temos boas igrejas fazendo isso de uma forma extremamente contemporânea. Então não é a tendência dominante, mas é um movimento crescente. Está crescendo. Vamos a mais uma pergunta, Neto? Pergunta na tela. Vamos lá. Quem temos sobre pregação expositiva. Por que então o pastor deveria pregar de forma expositiva? A Maria, lá de Vespasiano, pergunta. Olha, um dos princípios basilares da Reforma Protestante é o sola escritura. Outro dia eu estava falando sobre isso, alguém comentou na internet, aí eu peguei e falei do sola escritura, e o pastor Aender, da Esperança, amigão meu, um abraço para ele, ele falou assim, isso não é nuda escritura, isso não é tota escritura. Eu falei assim, Aender, não vem fazer gracinha não. Tota escritura e nuda escritura são outros termos que vieram depois para tentar reexplicar o sola escritura. Sola escritura é, somente a Bíblia é a palavra de Deus. Perfeito. A autoridade máxima da Igreja de Cristo é a voz viva de Deus. O papai gosta de usar uma expressão, o sopro quente de Deus para a igreja. É a Bíblia, é o texto bíblico. Perfeito. E a letra não é morta, porque o Espírito é vivo pela letra. Né? A letra, a palavra, né? O texto sem o Espírito é morto. E o Espírito sem a palavra é um alienígena. Né? Então, você fazendo essa união da voz do Espírito através da palavra, você precisa pregar expositivamente. Eu não me sinto na autoridade suficiente de ditar à igreja que pertence a Cristo e não a mim, a minha agenda particular. Perfeito. A igreja não é minha, então eu não posso personificar a igreja dizendo, aqui é o ministério do Neto. Eu não posso personificar a igreja dizendo, ficarei aqui por quanto tempo eu quiser, não que Deus quiser. E eu também não posso personificar a igreja dizendo, vou fazer as minhas mensagens. Eu quero pregar a mensagem de Cristo. E um exemplo maravilhoso disso, volto a citar novamente o querido João Calvino. Sim. João Calvino foi expulso de Genebra, 3 anos depois do seu ministério. Ficou 3 anos exilado. De repente foi chamado de volta. Então está ele no púlpito da igreja, da cidade que o expulsou, a igreja lotada, domingo de manhã, ele sobe ao púlpito e fala assim, bom, agora, se Calvino fizer a agenda dele, um grande expositor, um grande teólogo, ele vai, né, dar uma exortação pesada, vai detonar o pessoal. Calvino abre a Bíblia e diz assim, da última vez que estivemos juntos, mais ou menos isso, obviamente que ele falou, pregamos no texto tal, tal e tal. Abre a sua Bíblia lá, vamos continuar, nós paramos. Por quê? Porque a autoridade de Cristo está acima de qualquer autoridade. Das minhas mágoas, dos meus problemas, das minhas dificuldades. Não posso usar boletim de igreja, nem púlpito de igreja, nem Facebook de igreja para ficar tratando dos meus problemas. Teses pessoais. Os meus problemas é joelho no chão, é conversa com o irmão, é perdão ao outro. Agora, quando eu vou pregar o Evangelho é o Evangelho de Deus, sobre o Filho de Deus, aos eleitos de Deus. Eu sou submisso a Cristo quando prego este Evangelho. Excelente, Neto. Pregação expositiva, pregar a Escritura, deixar que Deus fale. Agradeço ao reverendo Neto por ter nos ajudado, agradeço também a você por ter assistido esse programa, né? Que você realmente volte para a Escritura, que você que é pastor, pregue expositivamente, pregue a palavra de Deus. Convido você a assistir os próximos programas Mente Aberta, sempre segundas, quartas e sextas, aqui na Rede Super, às 23h15. Eu te aguardo no próximo programa, que Deus te abençoe e te guarde. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.